Nós estamos agora falando desta parte do Apocalipse que trata da visão do trono, a visão do trono de Deus, que João teve quando ele subiu pelo Espírito, entrou por uma porta que estava aberta no céu, há uma porta só que leva para o céu, que é o Senhor Jesus, que nós falamos semana passada, e ele entrou por essa porta na sala do trono, num lugar onde estava o trono de Deus. Esta parte do Apocalipse é a parte que começa a ficar realmente interessante, é a parte que realmente começa a ficar densa, detalhada, e é uma pena porque a maioria das pessoas desiste exatamente a partir do capítulo 4, porque é a parte que também é mais difícil de se entender, então muita gente desanima, mas você que tem interesse de saber dessas profecias, você vai continuar todos os domingos e nós vamos mergulhar, vai ser um pouco devagar, mais devagar do que nós temos vindo até aqui, porque há muitos detalhes, como você vai ver hoje. Então nós começamos semana passada, João ouviu a voz que veio do céu, viu a porta aberta e a voz que dizia: sobe para cá que eu vou te mostrar coisas que vão acontecer. Então João subiu pelo Espírito e entrou por aquela porta, e hoje nós vamos começar a descrever o que ele viu dentro deste lugar, nesta sala do trono de Deus, o que ele viu e o que significa as coisas que ele viu. Vamos ler no Apocalipse, na Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, abra agora no capítulo 4 de Apocalipse, para a gente dar uma pincelada no capítulo todo, para você então ter uma visão geral, e a gente vai voltar e entender versículo por versículo deste capítulo. Então vamos ler primeiro o capítulo todo, capítulo 4 de Apocalipse. Sempre traga a sua Bíblia nesta reunião, é uma reunião de estudo, então é bom que você traga a sua Bíblia. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. A coisa começa a ficar meio... começa a dar um nó na cabeça, né? Mas não tem problema não, a gente vai entender tudo isso aí, tá? Você vai entender. Não hoje, mas a gente vai começar a entender hoje. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem,
E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinha cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Então vamos agora à folha. Domingo que vem, quando a gente avançar um pouquinho na descrição desse capítulo, eu vou mostrar para você uma ilustração desta cena, um desenho de um artista que ilustra esta cena, que vai abrir a sua visão. Dá para você imaginar quando você está lendo, mas olhando a imagem, a ilustração vai abrir a sua mente do que João viu. Algo próximo, não é aproximado, porque ninguém sabe exatamente como era. Você vê que João recorre muito a comparações, como isso, como aquilo. Quer dizer, ele não sabia descrever o que ele estava vendo, então ele recorria a comparações de coisas que ele conhecia aqui na terra. Mas para você entender a dificuldade de um homem carnal, de um ser humano que nunca esteve no céu, descrever coisas que ele nunca viu, coisas que estão no céu que não existem na terra, é mais ou menos como uma pessoa, um índio que viveu a vida toda na selva, a vida toda, nunca saiu da selva, e ele chega em Nova York, é colocado em Nova York. Como é que ele vai descrever aqueles prédios? Como é que ele vai descrever um avião? Como é que ele vai descrever um carro? Ele vai falar: olha, eu vi como se fossem grandes árvores de pedra e de metal, se referindo aos arranha-céus. Eu vi como se fossem cavalos com rodas, falando-se dos carros. Era difícil dele, porque ele não sabe o nome do que ele está falando. E era mais ou menos a dificuldade de João, de descrever o que ele via no céu. Então ele fez o melhor dele, mas também usou na sua descrição termos que deixaram pistas para nós entendermos o significado daquelas coisas. E é isso que a gente vai usar para entender. Então vamos à folha agora. A visão do trono, segunda parte. João foi levado em espírito até a grande sala do trono de Deus e recorreu a comparações para tentar descrever algo celestial para seus leitores terrenos. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Vamos focar nesses versículos hoje. Note a rapidez com que João passa da terra para o céu em espírito. Isto está perfeitamente de acordo com o que o cristão, cuja qualidade é como a de Esmirna ou Filadélfia, as igrejas que não foram repreendidas por Jesus. Então, como o cristão irá experimentar na volta do Senhor Jesus. Será tão rápido essa mudança da terra para o céu, que o apóstolo Paulo assim o descreveu: num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, e nós seremos transformados. Quer dizer, será como um piscar de olhos, esse arrebatamento, o tomar da alma para a eternidade. Trataremos do arrebatamento em detalhes mais adiante em nosso estudo. O importante agora é entender que a entrada de uma alma no céu ou no inferno, dependendo da condição espiritual da pessoa no momento da morte, será como? Imediata, na hora. Não haverá tempo nem oportunidade de arrependimento após a morte. A salvação da alma é decidida nesta vida, e o fim desta vida não será o fim da alma. Considere-se avisado. Amém? Então João, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, ele estava onde? Onde ele estava situado? Em que lugar? Na ilha de Patmos, fala lá no início do Apocalipse. O que ele estava fazendo na ilha de Patmos? Tomando limonada e na sombra. É isso? Não, ele estava lá preso, ele era prisioneiro ali naquela ilha. E mesmo prisioneiro, ele recebeu a revelação de Deus. E agora, nesta visão do trono, ele diz que foi arrebatado em espírito e se achou no céu. Quer dizer, em um momento, em um piscar de olhos, João abre os olhos e ele está diante do trono. Ele recebe uma visão celestial, quer dizer, imediata. Este acontecimento, esse arrebatamento no espírito, é semelhante ao que a Bíblia fala irá acontecer no arrebatamento, que é um acontecimento que a gente vai tratar mais para frente no Apocalipse, que fala em que a igreja, os salvos, os cristãos salvos, eles serão arrebatados para que não passem pela grande tribulação nesta terra. E isso acontecerá num piscar de olhos. Você já deve ter visto filmes a respeito disso, que as pessoas estão indo, cuidando de suas vidas num dia normal, de repente, pum, um clarão e a roupa da pessoa fica no chão, muita gente desaparece e ninguém sabe para onde elas foram. É o arrebatamento, será assim, de repente, e as pessoas se encontrarão com Jesus no céu. Da mesma forma, se você não passar pelo arrebatamento, se você morrer antes, a morte também será com esta rapidez. Quer dizer, não há aquele negócio de você, eu vou morrer e depois, se eu não estiver salvo, Deus vai me dar uma chance, Deus vai me mandar de volta na terra para eu reencarnar, para eu ter uma chance de novo, Deus vai me mandar para o purgatório, para eu lá purgar os meus pecados um pouquinho, depois vai me aceitar no céu. Não existe reparação para a alma, para a salvação após a morte. A salvação é durante a vida. Você define a sua eternidade enquanto em vida, porque na hora da morte não haverá tempo e nem chance para isso acontecer. Amém? Considere-se avisado. Isso é um alerta para a sua alma, porque nós temos a tendência de achar que sempre há tempo para se arrepender, especialmente o jovem. O jovem acha que vai morrer só quando estiver velho, e você não precisa estar velho para morrer. Então a hora da salvação é agora, é sempre agora. A oportunidade da salvação é já. Você não deve desperdiçá-la e nem adiá-la. A oportunidade é já. Se você não tem a certeza da sua salvação, não brinque com ela, não brinque com a sua alma. Se o pensamento da morte lhe preocupa, lhe faz ter um ponto de interrogação, por exemplo, se você morresse agora, se Jesus voltasse agora, ou você morresse agora, honestamente, no seu coração você não tem certeza se você está salvo, você não tem. Você tem talvez um desejo,
Você tem assim, você torce para que você esteja. Eu espero que eu esteja, cruza os dedos. Tomare. Espero que esteja salvo, mas você não tem certeza, você não tem paz sobre isso. Se você não tem paz, você não tem certeza, se há um ponto de interrogação, é porque você não está. Porque quando há salvação da alma, há paz, há confiança, você não teme a morte, não teme nada. Se Jesus voltar, se você morrer, é o que a Bíblia fala, a morte é lucro, não traz nenhum temor para você. Amém? Então você tem que cuidar disso, você tem que avaliar por que você não tem a certeza da salvação. E provavelmente, por quê? Porque você não entregou ainda a sua vida para Ele. Você ainda não permitiu que o trono de Deus, que é o que nós vamos ver agora, começar a descrever agora, que o trono de Deus fosse instalado no seu coração. Você ainda não permitiu que isso acontecesse. Jesus não é rei da sua vida ainda, você ainda é rei da sua vida. Você que está no trono, ou o diabo que está no trono do seu coração, da sua vida. E por isso não há certeza da salvação. Então você tem que fazer essa troca. Continuando, a primeira coisa que João viu foi um trono no céu e alguém sentado nele. Como veremos mais adiante, este é o trono de Deus. A palavra trono aparece 46 vezes no Apocalipse, mais do que em qualquer outro livro da Bíblia. As constantes referências ao trono de Deus neste livro profético reforçam um lembrete a todos os cristãos. Deus é a autoridade suprema que governa o universo. Dali, do trono, Ele conduz a humanidade para um final feliz para todos os que creem nele. Não para todos, mas para todos os que creem nele e aceitam o seu plano de salvação. Nada passa despercebido diante dele. Ninguém está acima dele. Por isso podemos descansar nesta promessa e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, a primeira coisa que ele vê ao entrar na porta é o quê? Um trono. Então, a primeira coisa que Deus revela do céu para João é a existência de um trono e alguém sentado nele, quer dizer, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Ou seja, Ele tem a autoridade sobre todo esse universo. Ninguém está acima de Deus. E por isso, você pode ter essa certeza, por exemplo, quando certas coisas acontecem na sua vida, coisas ruins que você se pergunta assim, poxa, por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Por que Ele não preveniu isso? Por que essa situação está acontecendo? Se você está em comunhão com Deus, se você colocou a Deus no trono da sua vida, do seu coração, tenha absoluta certeza que tudo isso vai cooperar para o bem, vai trabalhar junto para o seu bem, porque na autoridade de Deus, na soberania de Deus, Ele faz até com que o diabo, quando age na vida de uma pessoa, seja usado para o bem. Quando o diabo entrou na minha família, separou meus pais, colocou um monte de problemas na minha família, ele causou o mal, ele fez um mal a nós. Mas Deus usou o mal que o diabo fez para bem, para o meu bem. Porque se eu não tivesse tido aquele problema, se o diabo não tivesse tocado na minha família, no casamento dos meus pais, eu provavelmente não estaria aqui. Então Deus usou aquilo para o bem. Amém? Então, quando você ama a Deus, quer dizer, ama não é um sentimento de amor, mas ama nesse sentido, eu me coloco como um servo de Deus para servi-lo, para agradá-lo, eu me faço
súdito, submisso a Ele diante do seu trono. Eu entrego o reinado da minha vida para Ele. Quando você ama a Deus com toda a sua vida, então todas as coisas, boas e ruins, trabalham juntas, como se estivesse numa orquestra, para no final produzir o bem na sua vida. Então esse problema aí que você está enfrentando, essa luta que você está vivendo, a facada nas costas que você recebeu de alguém, os maus tratos, a perda que você sofreu no seu trabalho, nos seus negócios, tudo que você está passando, já passou. Se você, ao invés de ficar amargurado, revoltado, com raiva de Deus, das pessoas, você se render a Deus e dizer: Senhor, eu entrego tudo a Ti, e eu confio no Senhor, que o Senhor vai fazer com que tudo isso se transforme para o meu bem lá na frente. Se você tiver essa atitude, você vai experimentar isso na sua vida. Mas se você quiser ficar no controle de tudo e achar que você vai resolver isso, então Deus não pode fazer nada na sua vida, porque Ele não está no trono da sua vida. Amém? Vamos continuar no outro lado. João descreve o que estava assentado no trono como semelhante à pedra jaspe e sardônica. A pedra de jaspe, segundo Apocalipse 21:11, é cristalina, transparente e preciosíssima. A de sardônio é vermelha como sangue, também conhecida como rubi. A transparência do jaspe e o vermelho do sardônio remetem à radiante pureza de Deus e do sangue do Senhor Jesus. Eu preparei umas imagens dessas pedras, para você ter uma ideia. Esse é um tipo de pedra sardônica, que você está vendo aí, vermelha, bem avermelhada. Então há variedades de pedras, essa é uma delas, o sardônio. E a pedra jaspe, ela é assim, como um quartzo, né? É um quartzo que chamamos hoje, porque no livro de Apocalipse, fala dela no final, no capítulo 21, e descreve essa pedra assim: e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Então, é uma pedra que reluzia, que era transparente. Então, tipo quartzo, tipo diamante, era a pedra de jaspe, que João viu e usou para descrever o que ele via no trono. Então, ele disse que quem estava sentado no trono era semelhante à pedra jaspe e sardônica. Quer dizer, ele não falou da pessoa, ele falou da aparência, porque havia muita luz ali, então ele viu aquele brilho. Vamos entender o que significa essa pedra jaspe e essa pedra sardônica. Além disso, em Êxodo 28, 15 e 21, vemos que no peitoral do sumo sacerdote havia 12 pedras preciosas, arrumadas em 4 fileiras, e dentre elas estavam a de sardônio e a de jaspe. Cada pedra, eram 12 pedras, representava uma tribo de Israel e levava o nome daquela tribo na pedra. A primeira pedra no peitoral do sacerdote era qual? A de sardônio, aquela vermelha, e levava o nome de Ruben, o primogênito de Israel. Por isso, a pedra sardônica representa o Senhor Jesus, o primogênito de toda a criação. E sua cor vermelha, o derramamento do seu sangue no Calvário pela humanidade. A pedra de jaspe, clara e transparente, era a última pedra no peitoral. E nela estava gravado o nome de Benjamim, a última das tribos de Israel.
Assim ambas simbolizam o quê? Quem? A pessoa do Senhor Jesus, que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Quer dizer, você vê essas 12 pedras aqui? Essas 12 pedras, elas representam as 12 tribos de Israel. Elas também eram usadas no peitoral do sumo sacerdote, representando as 12 tribos de Israel. Cada cor representava uma tribo. E a primeira pedra e a última eram exatamente a pedra de sardônio e a pedra de jaspe. A vermelha simbolizando o Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, e a última, Benjamim, representando a transparência, a pureza de Deus. Então, quando João descreve quem estava sentado no trono como semelhante à pedra de jaspe e à pedra de sardônio, ele estava se referindo ao primeiro e ao último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Novamente aquela ideia, Deus quer que você o reconheça como primeiro na sua vida. Quem estava no trono era o primeiro e o último. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Quando você se torna um dizimista, você está colocando isso na prática, não apenas do seu dinheiro, dar o dinheiro, o dízimo como dinheiro, mas todas as áreas da sua vida você coloca Deus em primeiro lugar. Você faz a vontade dele porque ele é primeiro, você o colocou no trono da sua vida. Então você aprende a sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quer dizer, não apenas Deus é o primeiro na minha vida, Jesus é o primeiro na minha vida, mas ele também é o meu fim. Ele é o meu objetivo, ele é o meu destino. A única coisa que eu quero desta vida é chegar no meu destino, que é estar diante do trono de Deus, é chegar no céu, é ter essa visão. Quando eu não conhecia Jesus, o que eu queria na minha vida era carro, casa, mulher, dinheiro, era isso que eu queria. Quando eu não conhecia Jesus, o meu fim, o meu objetivo era esse, eu queria curtir a vida, eu queria casa boa, carro novo, mulher bonita e muito dinheiro, era isso que eu queria. Como jovem, eu pensava nisso para o meu futuro. Quando eu projetava o meu futuro, eu não pensava em eternidade, eu não pensava em alma, eu não pensava em nada. Eu pensava nas coisas daqui da terra. Mas quando o Senhor Jesus se tornou Senhor da minha vida, Ele se tornou o primeiro e também se tornou o último. Ele tornou o meu objetivo, se tornou o meu objetivo, a minha meta. Eu estou vivendo a minha vida de forma que eu sei que eu chegarei nesta meta, neste fim, neste objetivo. Amém? E se você ainda não fez isso na sua vida, a sua vida não tem sentido, a sua vida não tem objetivo, você não tem senso de direção, de destino, porque você vive a sua vida para o aqui e agora, para trabalhar, para comprar, para vender, para aprender, para ter carreira, para completar a faculdade, para viajar. Você vive a sua vida para curtir aqui e agora, mas você não está pensando no principal. Deixa eu colocar isso em perspectiva para você. Quando a gente fala de vida humana, de tempo de vida humano, suponhamos que a vida de uma pessoa que vive quantos anos? Quantos anos vive o ser humano? Quantos anos pode viver o ser humano? 100 anos, 100 e poucos anos, se muito, canseira. 100 anos. Então vamos colocar aqui. Vamos dizer que 100 anos é isso aqui. Nasceu, passaram 100 anos, morreu. Daqui para lá é a eternidade. Vai passando. 100, 200, 1000, 3000, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 2 milhões, 1 bilhão de anos, eternidade. E vai, 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 para sempre.
Então, a maioria das pessoas, infelizmente, se preocupa somente com aquele pedacinho de vida lá. Só se preocupa com aquele pedacinho de vida. Se muito, se viver 100 anos. E ignora totalmente o que vai acontecer depois. Quando você coloca Jesus no trono da sua vida e o faz primeiro e o último, seu objetivo, então durante aqueles 100 anos você tem vida plena aqui na terra, e depois, na verdade, a vida começa para você, que o Apocalipse também fala do que vem depois. Quando a gente chegar na parte que Jesus começa a descrever para João como será a vida no céu, você vai ver o que realmente você deveria estar focando. Então Jesus, ele é o primeiro e o último. Sardônio e jaspe, primeiro e último. Você tem que colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, mas também tê-lo como seu último e principal objetivo, a sua meta. Amém? Logo concluímos, quem está assentado no trono é o próprio Senhor Jesus. Aqui e também em outras partes do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 5, versículo 13, o Pai e o Filho aparecem como equivalentes. Isso testifica da divindade do Senhor Jesus, que é um e o mesmo com o Pai. Amém? Algumas religiões levam as pessoas a pensar, a crer, que Jesus não é Deus, que Jesus era apenas filho de Deus, que Jesus, algumas chegam a dizer que nem filho de Deus ele era, que ele era apenas um bom homem, um profeta. O islamismo ensina isso, a Testemunha de Jeová ensina isso, e outras religiões por aí. Mas o Apocalipse contradiz isso. O Apocalipse mostra que quem estava sentado no trono era o próprio Senhor Jesus. Era Ele quem estava ali. E os seres viventes, os anciãos, estão ali prestando adoração e falando que Ele é santo, e santo, e santo. Como se deve dar somente a Deus. Se Jesus não fosse Deus, então os anciãos estariam blasfemando, adorando um homem. Seria uma blasfêmia terrível, e não é. Quer dizer, Jesus alcançou igualdade com o Pai, através do que Ele superou, do que Ele venceu. Ele é Deus, juntamente com o Pai. É o segredo, o mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. 3, mas apenas um Deus e o mesmo. Então, não se engane por isso, porque há religiões que existem para desbancar isso. Elas trabalham firme e pesado para levar as pessoas a crerem que Jesus foi só um profeta, Jesus foi só um mensageiro, um homem bom. Mas não, ele não é Deus. Isso contradiz o que está escrito aqui. Amém? Bom, a partir daqui, porém, o Pai começa a identificar uma função toda especial do seu Filho, na execução do juízo e também da salvação da humanidade. O que veremos no próximo capítulo. O arco celeste que estava ao redor do trono, luminoso e esverdeado como esmeralda, nos remete ao arco-íris que Deus colocou no céu logo após o dilúvio. Simboliza a aliança que fez com o homem, de poupá-lo, ainda que por um tempo, e dar-lhe a chance de obter misericórdia e salvação antes do juízo final. Amém? Essa parte do arco, se você virar a folha de novo e olhar o versículo lá em cima, o final do versículo diz: e o arco celeste estava onde? Ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Quer dizer, havia um arco
como se fosse um arco-íris. Havia um arco, só que não era arco-íris, era um arco como se fosse verde esmeralda, ao redor do trono. O simbolismo deste arco remetia à aliança que Deus fez com a humanidade lá na época do dilúvio, quando após o dilúvio ele colocou o arco no céu, o arco que nós conhecemos como arco-íris, o arco da chuva, e fez aliança com o homem dizendo: não mais destruirei a humanidade por água, tá? Então você pode ter certeza que o fim do mundo não será por meio de água. Quando estiver chovendo aí torrencialmente, São Paulo estiver se alagando, e alguém falar assim: ah, meu Deus, é o fim do mundo, é o dilúvio. Você fala: não é. Eu garanto a você que o mundo não vai acabar hoje, porque não vai ser por água, vai ser por fogo, como nós já falamos aqui. Amém? Então, essa aliança significa: eu estou dando tempo para você, eu dou tempo para a humanidade se arrepender, mas haverá um momento em que o juízo chegará. Amém? Domingo que vem eu vou mostrar para você essa imagem e vamos continuar entendendo o significado daqueles animais, daqueles anciãos, etc., que estavam ali ao redor do trono e o que eles estavam fazendo ali. Amém?